suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Sí, está ok. Buenísimo, perfecto. Bueno, entonces sí, ahora retomo. Un gusto saludarlos a todos. Perdón por los inconvenientes técnicos y las demoras. Poder participar de este curso. Les pido perdón también que no hablo portugués, pero bueno, sé que pusieron a disposición una traducción simultánea, así que también lo agradezco. Estoy participando en este caso de este curso junto a Igor, que somos los dos de Mercado Libre. En mi caso, yo soy abogada especialista en temas de propiedad intelectual. Tengo más de 15 años de experiencia en estudios jurídicos y ahora en empresa. Y un poco la idea era comentarles, ver brevemente, hacer un repaso de algunos temas más básicos, pero luego entender cómo aplica y cómo impacta la propiedad intelectual en lo que es las plataformas de comercio electrónico, ¿no? Y acá creo que todos, si estamos sentados en nuestro escritorio, donde estemos, y miramos a nuestro alrededor, muy fácilmente podemos entender que la innovación nos rodea, ¿no? Todos los días usamos bienes y servicios que están basados en propiedad intelectual. Si uno ve, no sé, tanto una computadora, un teléfono, ¿no? Todo lo que es el hardware, el software, las interfaces por derecho a autor, incluso si ve una taza de té, podría estar hasta, si tuviese un diseño innovador, por diseño industrial, el té mismo, ¿no? O sea, todo cuando uno se pone a analizar con el ojo de abogado especialista en propiedad intelectual, empieza a entender cómo impacta en todo lo que nosotros hacemos y en todo lo que nosotros consumimos de manera diaria. La propiedad intelectual obviamente está relacionada con creaciones de la mente, y acá un poco con los años y con las nuevas tecnologías se van challengeando, ¿no? Todos estos conceptos en el sentido de, bueno, ¿quién puede ser autor de una obra, ¿no? Solamente la persona humana. Hoy en día hay
creaciones por inteligencia artificial, y ahí se presentan estos cuestionamientos, ¿no? De si se los reconoce o no como autor, y las distintas posturas, tanto doctrinarias como en las legislaciones de cada país, y de las oficinas respectivas. Pero básicamente son, ¿no?, las creaciones, las invenciones artísticas, las marcas que usamos en el comercio, y realmente el sistema lo que busca es fomentar un entorno que sea próspero para la innovación, ¿no? Porque esto hace que mejore la calidad de vida de todos. Y esto se logra a través del reconocimiento de quienes ponen su esfuerzo, su creatividad, su presupuesto, digamos, en pos de esta innovación. Está claro que sin innovación no es viable que haya propiedad intelectual, ¿no? Y para eso tenemos que crear un marco, tanto desde los distintos países, ¿no?, desde políticas de Estado, hasta después cada uno en lo que le toca, digamos, ser como muy respetuoso de la propiedad intelectual y muy respetuoso de la innovación. Acá un poco el cambio, ¿no?, del los activos intangibles de las empresas. Yo me acuerdo no hace tantos años cuando uno hablaba de una empresa, en general el mayor valor estaba dado por las propiedades. Todas las empresas tenían oficinas, compraban sus oficinas, tenían grandes edificios, y los activos de las empresas estaban más por ese lado. Y hoy creo que ya está sumamente probado que lo que son los activos intangibles son los activos de mayor valor de una empresa, ¿no? Y puedo traer a colación el caso de Mercado Libre, que salió recientemente reconocida como una de las marcas más valiosas de Brasil. Está reconocida por el ranking Kantar en Estados Unidos como está dentro de las 100 marcas más valiosas del mundo, ¿no? Entonces, cómo esto claramente tiene un impacto. Acá estaba también un ranking que no está tan actualizado desde el 2021, pero podemos ver claramente, digamos, las compañías más valiosas, y en general son compañías innovadoras, son compañías que tienen que ver con la tecnología y con todo lo que ello implica. La pregunta sería, ¿todo se puede proteger? ¿Qué se debe proteger? ¿Cómo se debe proteger? Y acá un poco traje a la mesa, digamos, casos parecidos al nuestro, ya sea de retailers de e-commerce, de plataformas de e-commerce, ¿no? Donde vamos a ver que conviven dentro del ámbito de las plataformas de e-commerce, no solo digamos, la titularidad, la plataforma de e-commerce como titular de derechos. En este caso, yo, por ejemplo, desde el equipo de propiedad intelectual de Mercado Libre, represento un poco a Mercado Libre como titular de derechos, ¿no? Pero ahora vamos a ver después en la presentación que haga Igor, que él va a hacer el planteo por el otro lado, ¿no? Cómo también tenemos que convivir con titulares de derecho, ¿no? Y esa otra mirada y esa otra protección desde otro punto de vista. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué debemos proteger? ¿Cómo debemos proteger? Dentro del mundo de la propiedad industrial sabemos que están las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los modelos industriales, las marcas registradas, las indicaciones geográficas, y tenemos también dentro de este mundo lo que es la propiedad intelectual en sí, que está dada por lo que son los derechos de autor y los derechos conexos, ¿no? Todo esto vamos a ver cómo coexiste en una plataforma de e-commerce. Algunas diferencias, y pido perdón si ya muchos tienen conocimiento más profundo y específico de propiedad intelectual, pero solo un repaso como para ver cuáles son los distintos institutos que tenemos y los distintos tipos de protección, ¿no? Tenemos por un lado patentes, que lo que protegen son los inventos, los procesos o los productos en sí, las marcas que nos permiten distinguir un producto o un servicio del otro, y el derecho a autor, que protege obras, ¿no?, de la creación humana, ya dijimos artísticas, plásticas, de software. En el caso de las patentes, no se renuevan, ¿no? Tienen un plazo que es un plazo reducido de 20 años. En el caso de las marcas sí, podemos renovarlas indefinidamente. En el caso de los derechos de autor, que tiene que ver con la vida, ¿no? Está atada la protección a la vida del autor de la obra,
Así que es también una protección que es más larga en el tiempo. En el ámbito en general es territorial, en las patentes y las marcas, y en el derecho a autor es universal en base al convenio de Berna. Y el tema de la obligatoriedad del registro no. En general, en lo que es patentes y marcas, el registro es obligatorio, es constitutivo del derecho, en el cambio, en el derecho a autor no. El derecho nace con la creación de la obra, ¿no? Y el registro a veces tiene que ver con darle fecha cierta o con un tema de prueba. Por eso es que en el caso de patentes y marcas, por ejemplo, sí se requiere el registro para gozar de la protección, y en el caso del derecho a autor no. Y esto es importante porque cuando nosotros estamos como titulares de derechos frente a una creación, a una obra o algo que tenemos que proteger, muchas veces vamos a tener que analizar bajo qué instituto no nos conviene la protección. Y esto va a estar dado, la conveniencia va a estar dada por esto, ¿no? Por el plazo de la protección, por la robustez de la protección. Hay veces, yo puedo mostrarle algunos ejemplos y después vamos a ver, donde quizás alguna parte la registramos por diseño industrial, pero a su vez otra parte de un device específico lo protegemos como marca en movimiento, porque nos da otra protección. Entonces, como también a veces tenemos que buscar protecciones complementarias, ¿no? Acá otro ejemplo que no voy a ver en detalle, pero sí para que tengan noción, ¿no? Por ejemplo, si uno agarra un automóvil y empieza a desmembrar todos los distintos derechos de propiedad intelectual y todas las protecciones que puede tener sobre el objeto en sí, son realmente muchísimas, ¿no? Desde la computadora y el software de la computadora que usa el auto, hasta el tema de la patente o del diseño en sí, la marca con la que lo comercializo. O sea, es realmente un universo de derechos de propiedad intelectual que coexisten dentro de un mismo producto que se pone a la venta. ¿Por qué es importante la propiedad intelectual en el e-commerce? Bueno, por distintos motivos, ¿no? Primero porque la propiedad intelectual hace en sí funcionar al e-commerce, o sea, en definitiva somos software, ¿no? O sea, se basa todo en el software, en nuestra aplicación, en nuestra página web, en nuestras APIs que nos conectan, y esto obviamente es protegible por propiedad intelectual. Después las marcas, que son elementales para diferenciarnos en el mercado, ¿no? En definitiva, coexistimos muchísimas plataformas de e-commerce, y uno muy rápidamente, si ve la AMZ, lo identifica Amazon; si ve el handshake y los colores de Mercado Libre y la marca Mercado Libre, identifica Mercado Libre; lo mismo Shopify, Shopee, o sea, todas las formas de e-commerce, digamos que por lo primero que los distingue el consumidor va a ser por la marca. Luego obviamente tendrán distinto look and feel su página web, tendrán distintas prestaciones, su servicio va a ser distinto y la experiencia del usuario puede ser distinta, pero en definitiva lo primero con lo que el usuario o el consumidor se choca y le permite distinguir una de otra es la marca, ¿no? Obviamente la plataforma también necesita tecnología para funcionar, y muchas veces esta tecnología no es una tecnología propia desarrollada in-house, sino que nos apoyamos en tecnología desarrollada por terceros, que a su vez está protegida por también temas de derecho de autor, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta porque las licencias son también fundamentales y hacen también funcionar a una plataforma de e-commerce. Como veníamos diciendo antes, gran parte del valor, digamos, del negocio del e-commerce está basada en su propiedad intelectual y comercializa a su vez productos y servicios que están basados en propiedad intelectual, ¿no? Como después va a contar Igor, digamos, en nuestra plataforma coexisten innumerable cantidad de sellers que venden sus productos con determinadas marcas, que a su vez las tienen protegidas en muchos casos, por patentes de invención, protegidas por derecho a autor, por diseños industriales, por modelo de utilidad, ¿no? Entonces, eso obviamente es una protección que hacen valer y que les permite excluir a terceros de la comercialización de productos que infrinjan sus propios derechos. ¿Cuáles son principalmente los activos intangibles? Es lo que venía diciendo, y acá un poco retomar esto que les contaba, ¿no? En el caso,
hoy que estamos focalizados, ustedes están en Brasil, digamos, y conocen, por ejemplo, el caso de Mercado Libre, que recientemente fue como reconocida como la marca más valiosa. Bueno, eso para nosotros obviamente es sumamente importante y le da un valor al activo intangible de la compañía que es realmente muy relevante y que marca la importancia de la protección, ¿no? de nuestras marcas. También marca un poco cuál es la estrategia de defensa, ¿no? No es lo mismo tener una marca notoria que una marca que recién se lanza al mercado, las estrategias van a ser distintas, también los riesgos a los que uno se expone son distintos y obviamente a medida que crece, digamos, la marca y toma relevancia, también crecen el número de infracciones, ¿no? Y el número de casos de terceros que intentan acercarse, ya sea para obtener un beneficio, digamos, ¿no? Beneficiarse del prestigio de la marca ajena, como también muchas veces para casos de aprovecharse y aprovecharse el usuario, ¿no? Casos de phishing, casos de fraude, donde se intentan hacer pasar por la marca o por algún representante de la marca y causan algún daño. Acá un poco el tema de, bueno, con un meme, ¿no? How it started and how it's going. En 1999, cuando comenzó el Mercado Libre como un sitio de subastas, digamos, y hoy cuál es el ecosistema de Meli, pueden ver cómo se fue diversificando. Y esto obviamente cuando uno es titular de marcas, yo siempre digo, bueno, uno tiene que mirar el árbol, pero también tratar de visualizar cuál va a ser el bosque. A veces es muy difícil porque uno no lo puede tener tan claro cuando quizás es una startup y está comenzando, pero sí esto es interesante cuando uno está representando tanto una empresa como dentro de un estudio jurídico asesorando alguna marca, alguna startup o alguna empresa, ir un poco más allá, ¿no? Tratar siempre de entender, bueno, cuáles son los planes a corto, mediano y largo plazo, porque eso definitivamente tiene un impacto en nuestra estrategia de defensa y de protección de nuestros activos intangibles, ¿no? Esto nos va a ayudar a nosotros a entender un poco, bueno, a ver, hoy yo quizás tengo este proyecto que es muy chiquito y que tiene que ver con este servicio en particular o con este producto en particular, pero tengo un plan de negocio que es extenderme a otros productos, a otros servicios, extenderme a otros territorios. Entonces esto me va a permitir, como profesional de la propiedad intelectual, anticiparme, ¿no? Y marcar una estrategia. Porque si yo hoy comienzo, digamos, con lo que tengo ante mis ojos y no voy un poquito más allá y trato de entender hacia futuro, probablemente cuando llegue ese futuro me voy a encontrar con que mi marca la quiero ir a registrar a México y ya está tomada por un tercero, que quiero comercializar tal producto y no tengo la protección y no puedo obtenerla. Entonces, digamos, tener una visión estratégica y a mediano o largo plazo es muy relevante. Acá algunos casos, ¿no? de marcas que nosotros tenemos y la diferencia entre ellas, ¿no? Puede ser marcas de productos, como en el caso del device que les estoy mostrando de Mercado Pago Point Smart. Este era un poco el caso que después este device fue evolucionando y es el caso que les cuento donde tenemos múltiples protecciones, ¿no? Como diseño industrial, del diseño del device de Point en sí, después tiene toda una serie de colores que hace todo un movimiento en base a las acciones que tome el usuario y esto se protege por marca en movimiento, ¿no? Después la marca en sí del producto, de Mercado Point Smart, que está también registrada como marca, ¿no? Entonces, como en un mismo producto pueden coexistir distintos tipos de protecciones de propiedad intelectual. Otro caso puede ser el caso de un eslogan, ¿no? Como lo mejor está llegando. En el caso de Brasil es más complejo porque no se permite el registro de eslogans como marca, pero bueno, en el resto de los países en la mayoría sí, así que se tiene, pero bueno, esos son también a veces algunos desafíos que se enfrenta el titular de la marca, ¿no? Ver cómo ante las distintas regulaciones de cada uno de los países hay que tomar una estrategia de protección distinta, porque no todos permiten lo mismo. Lo mismo pasa con las marcas tridimensionales o con las marcas no tradicionales, donde hay algunos países
que tienen determinadas limitaciones, algunas determinadas marcas no tradicionales no están permitidas el registro, ¿no? Como marca. Entonces, todo esto nos impacta en una estrategia que podamos tener a nivel regional. Después la marca de servicios en sí, que puede ser Mercado Libre, Mercado Shops, ¿no? En este caso Mercado Envíos Full, que es el servicio de envío de productos en el fulfillment, y después el nombre comercial en sí, que puede ser Mercado Libre, ¿no? En este caso, pero bueno, podría ser según la empresa, digamos, que esté ejerciendo el comercio. Respecto al tema de marcas, y si voy muy rápido les pido que me interrumpan o si hay alguna duda me avisan. Voy a tratar de ir rápido porque son varios slides y queda poco tiempo, pero un poco estos son con las dudas que nos enfrentamos, ¿no? Día a día desde un departamento de propiedad intelectual de una empresa, ¿no? ¿Qué registramos? ¿Qué no registramos? ¿Registramos todo? ¿Registramos a nivel local? ¿Registramos a nivel regional? Lo hacemos de manera denominativa, lo hacemos de manera mixta, reivindicamos los colores o no. En general nosotros ahí les mostré, este es un ejemplo de cómo hacemos el estudio de viabilidad del registro de una marca, ¿no? O sea, nosotros viene el negocio y nos dice vamos a salir con este nuevo servicio, con este nuevo producto, con bajo esta marca, que es la que queremos. Siempre la premisa es que esa marca debe usarse a nivel regional. No podemos tener una marca distinta para el mismo servicio en distintos países, entonces eso también es un desafío. Obviamente esto difiere en el caso de Brasil por un tema del idioma, pero la marca en definitiva sigue siendo la misma, solo que es en un punto la traducción, a veces por ahí alguna adaptación más local. Pero nosotros lo que hacemos ahí es hacer una búsqueda de antecedentes, ¿no? Entender en qué clases necesitamos la protección, en qué países necesitamos la protección, y entonces buscamos todos los antecedentes y hacemos un análisis de viabilidad del registro para entender cuáles son las chances de que obtengamos el registro en todos los países en los que nosotros necesitamos. Y en base a eso se toma la decisión de avanzar o no. Después obviamente están algunos otros desafíos que tienen que ver quizás en determinados países, cuando coexistimos más o menos con marcas que se conforman con la palabra mercado, el tema del handshake, ¿no? El tema de los colores. Depende de las marcas obviamente y del tipo de servicios o de productos, se va a seguir con una estrategia o con otra. El tema de derechos de autor también, obviamente, es muy relevante y también lo vemos, como les contaba yo antes, en definitiva somos software, lo que es el código fuente, el código objeto, las interfaces, el look and feel de las páginas web, ¿no? Todo esto se protege por derecho de autor. Hay algunos países en que en el caso del software se puede proteger vía patente de invención, en otros se puede hacer el registro en las oficinas de derecho de autor, y en muchos casos la protección va a ir por el lado del secreto comercial, ¿no? Entonces, y el tema de la confidencialidad, y esto es muy importante porque obviamente el código de la empresa es algo sumamente relevante y súper secreto. Entonces, bueno, esas son las distintas vías de protección para el caso del software, pero realmente hay muchos elementos protegibles por derecho a autor dentro de lo que es una plataforma. También puede ser patentes, particularmente en el caso de la empresa no somos de ir por patentes, más que nada porque es una empresa en constante movimiento, innovación, y va cambiando, digamos, mutando mucho. Las patentes requieren es más complejo todo el trámite de patente, lleva muchísimo más tiempo, entonces no está enfocada la empresa en desarrollo de patentes, ¿no? De procesos patentables. Pero bueno, sí hay otros que sí, y acá les traje el caso de Amazon, que tiene varias, y este es uno de los robots que usan los fulfillments para todo lo que es el proceso de clasificación de los productos dentro del fulfillment, ¿no? Para encontrarlos y ubicarlos rápidamente, y ahí una copia, un extracto de lo que es la patente en Estados Unidos. Este es el caso de los modelos industriales que les contaba yo antes, ¿no? De los point. Estos son unos devices que se usan para todo lo que son comercios, que
para nosotros es muy importante la democratización del comercio, ¿no? Tratamos de llegar a todos los pequeños comerciantes, a los emprendedores, y con estos points ustedes lo que van a hacer, lo que van a ver es que, bueno, que cualquier comerciante en la calle puede vender sus productos y utilizar los medios de pago, de Mercado Pago, por ejemplo, como plataforma de pago, y esto le permite la inclusión financiera, permite, ¿no?, la regularización de los pagos. Y en este caso, este device, como les contaba yo antes, está protegido como modelo industrial, pero también van a ver esta aureola que tiene de color celeste alrededor, que es todo, que eso va mutando de color de acuerdo al momento en que se esté procesando el pago, ¿no? Cuando el pago está aprobado, cuando el pago se está haciendo, etcétera, y eso hicimos la protección por vía de una marca no tradicional, de una marca en movimiento. Entonces, como les contaba antes, a veces hay que encontrar, ¿no? Quizás por uno de los institutos de propiedad intelectual no logramos la protección de todo lo que necesitamos y necesitamos protecciones complementarias, ¿no? Y esto realmente lo vemos mucho en distintos casos donde buscamos estas protecciones complementarias. Un tema súper relevante para una plataforma, como les contaba antes, es el software. Un poco esto hace 10 años ya se dijo la famosa frase del software is eating the world, y hoy yo les diría que cambió un poco el paradigma a open source is eating the world, ¿no? Is eating software ahora y el world. Y esto, digamos, nosotros no nos podemos quedar afuera, todas las empresas tienen una política de open source, tanto de consumo como de contribuir, ¿no?, al open source. Nosotros ahora estamos en el proceso de crear una OSPO, que es una Open Source Policy Office, que justamente lo que tiene como objetivo es estar conformada por distintas áreas de la empresa, desde IT hasta legales y propiedad intelectual y seguridad informática, ¿no?, para entender cuál es la política interna de la empresa, qué tipo de open source está permitido utilizar y qué tipo no, ¿no? Porque obviamente muchas veces los equipos de IT entienden que open source o que esté dentro de un repositorio de manera pública implica un uso irrestricto o un uso gratuito, ¿no? Y hay que entender que hay licencias open source que son restrictivas, ¿no?, que hay distintos tipos de licencias open source. Esto realmente es un tema muy interesante de ver y de estudiar, y también de entender, bueno, hasta qué punto nos impacta, ¿no? Entonces esto es necesario tenerlo muy en claro, tanto desde legales como desde IT, y tener una política clara respecto del uso, del consumo y de la contribución a lo que es el open source. El tema de los dominios también, como les decía yo antes, ¿no?, la marca es el signo que permite distinguir a un producto, a un servicio de otro. Estamos hablando de plataformas de e-commerce o hablamos de empresas de comercio electrónico. Realmente el dominio es súper relevante, ¿no?, porque es también el primer contacto que tenemos con el consumidor. Entonces, si el consumidor busca el dominio mercadolibre.com e ingresa y se encuentra con un contenido de un tercero, digamos, eso obviamente no es lo que el consumidor está buscando y es también un perjuicio, ¿no?, para la plataforma. Entonces es súper relevante. Y esto también muchas veces se olvidan, ¿no?, del dominio. Cuando uno sale a registrar la marca, inmediatamente, yo diría, en paralelo se hace también este chequeo, ¿no? Esta marca que voy a registrar, ¿está el dominio disponible o no? ¿Está con las extensiones que yo necesito? A veces son el .com, pero a veces también necesito las extensiones locales, ¿no?, de acuerdo si voy a ir regionalmente a varios países. Entonces, esto también es muy relevante tenerlo siempre en claro dentro de una estrategia de protección. Y acá también, ¿no?, el tema de que en general nos encontramos muchas veces con vamos a registrar el dominio y el dominio ya está registrado por un tercero, y bueno, y ahí
termina un poco el mundo o no, y vamos a ver que no, ¿no? Hay claramente el WIPO tiene el sistema de disputas, a su vez los administradores de dominio a nivel local de determinadas extensiones, no sé, en el caso de Argentina, NIC Argentina también tiene un procedimiento de disputa, ¿no? Que es muy sencillo y económico. Nosotros realmente hemos hecho en varios casos, sobre todo cuando son registros de mala fe, disputas de manera muy exitosa, basada en nuestros derechos anteriores como titulares de marca, y también basados en la prueba, ¿no? de la mala fe muchas veces de tanto terceros que salen como especuladores a registrar dominios con la intención de después venderlos, ¿no? Y obtener un rédito porque presionan a las marcas. Muchas veces las marcas tienen la necesidad de salir rápidamente. Y bueno, sucede esto, pero después también lo que nos pasa con los dominios es que en definitiva hay como extensiones que son infinitas cuando uno se pone a ver, entonces ¿hasta dónde registro, no? Nosotros en el caso de la compañía tenemos casi 3.000 marcas y casi 2.000 dominios, o sea, son muchos dominios. Entonces, bueno, eso también a veces que también empezar a regular un poco. Y también, bueno, cuando atacar, realmente necesito atacar todo o ser más estratégico también en lo que voy a disputar o en lo que voy a atacar. Y para esto yo les diría que es muy relevante para las empresas lo que son las herramientas tanto de monitoreo, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta que nos permite monitorear eh, el uso de nuestras marcas en redes sociales, nos permite en dar de baja contenidos de URLs que infringen y que también contienen nuestras marcas. Y esto realmente es para nosotros un partner estratégico, la herramienta, ¿no? Es súper relevante contar con este tipo de herramientas que nos hagan más sencilla la vida. En el caso de cuando llegamos y vemos que el dominio está registrado, ¿no? Muchas veces nos pasa, esta es la consulta, ¿no? O la pregunta que nos planteamos, ¿qué hacemos? ¿Lo compramos o lo disputamos? A veces la tentación es, cuando está disponible para la venta, es salir a comprarlo. Muchas veces se hace cuando son precios, digamos, bajos de dominios, pero definitivamente el no está puesto cuando quien registró ese dominio lo registró a los fines de especular y que pide sumas siderales, digamos, y que tienen esta conducta de manera un poco patológica, ¿no? Se dedican a registrar nombres de dominio con este fin. Entonces ahí un poco el tema es muchas veces, aunque disputarlo sea quizás pueda llegar a o nos insuma más tiempo y más recursos, elegimos hacerlo para no validar ese tipo de actitudes o de acciones, ¿no? Entonces, bueno, esto también son temas que hay que tener en cuenta cuando uno toma una decisión o tiene una estrategia de protección y de sus marcas. Estos son algunos de los temas un poco resumidos, ¿no? Algunos que les comenté y otros para que tengan en cuenta de, bueno, las marcas, qué es lo que nos pasa, ¿no? Que si registramos o no, el tema de los territorios, en qué momento lanzamos, ¿no? En general nos viene el negocio a querer lanzar ya. Nosotros tenemos que, obviamente también entendemos que a veces esperar que se cumpla todo el proceso de registro de una marca puede llevar, depende del país, 1 o 2 años y no podemos esperar a tanto, pero entonces ahí es donde empezamos a negociar con las unidades de negocio y decirles, bueno, a ver, vamos a esperar que concluya el periodo de oposición, tener más en claro que no tengamos ningún obstáculo serio y después recién ahí lanzar, ¿no? A veces también es un tema como abogados in-house de propiedad intelectual, también tenemos que tomar decisiones asumiendo riesgos, ¿no? Entonces, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. Otro tema también súper importante es el tema de, bueno, entender que más allá de lo que yo proteja, muchas veces hay determinados namings con el que viene el negocio que ellos no quieren, quizás no va a ser, no está pensado como una marca, quizás incluso es para un producto, para un servicio que va a estar encendido muy poco tiempo, entonces no vale la pena esa protección, pero sin embargo es importante también hacer el estudio, porque
más allá de lo que yo pueda proteger, digamos, también tengo que tener la tranquilidad de que cuando yo lanzo un producto o un servicio nuevo, no estoy infringiendo derechos de terceros, ¿no? Entonces, esta también es otra faz muy relevante y que la tenemos muy en cuenta cada vez que vamos a lanzar algún negocio nuevo, entender, está bien, no solo qué es lo que podemos proteger nosotros, sino también tener muy en claro que lo que nosotros hagamos no infrinja derechos de terceros. Y acá un poco ya cerrando, como estos son, y de manera muy breve y obviamente cada uno de estos temas se puede profundizar muchísimo, ¿no? Pero bueno, estos son de manera muy breve algunos de los aspectos a tener en cuenta en una plataforma de e-commerce como titular de derechos. A su vez, como yo les contaba antes, dentro de la plataforma conviven distintos sellers y usuarios que tienen a su vez sus propios derechos de propiedad intelectual sobre sus productos o sobre sus servicios y que también, digamos, coexisten dentro de una plataforma y la idea es que también esos titulares de derechos puedan proteger sus derechos en la plataforma y desde ese lado es que nosotros tenemos en Mercado Libre el Brand Protection Program, del cual Igor es miembro y como parte del equipo les va a comentar un poco más toda esta otra fase, que es también sumamente relevante y en la cual digamos, ponemos a disposición muchísimos recursos y muchísima estrategia para realmente tener una plataforma y un entorno seguro para todos. Así que bueno, eso es todo por mi lado, les agradezco muchísimo. Lamentablemente no me puedo quedar hasta el final de la presentación por otros compromisos, pero desde ya cualquier duda que tengan la pueden canalizar con Igor o a través de un email y con gusto voy a responder y profundizar cualquier punto que necesiten. Paula, aqui é a professora Cone, somos nós do curso da OMP, alunos que agradecemos a sua presença. Sim, a gente tem algumas perguntas no chat, mas pelo seu pouco tempo, depois nós encaminhamos. E uma delas que eu vou encaminhar para o chat é o uso do protocolo de Madrid. Infelizmente, a Argentina, sede do Mercado Livre, não faz parte. Mas depois você nos passa a resposta e a gente conversa. Muito obrigada. Muchas gracias a todos. Saludos. Bom, agora eu vou passar a palavra ao Igor. Martim, tudo bem? Obrigado. Martim, você está liberando. Para você também. Você viu que gostoso? Estou liberado, obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, eu quero agradecer aqui, o Igor está aqui, fazer um comunicado pessoal, né? O Igor foi meu estagiário na Natura, a gente começou trabalhando com combate à pirataria na Natura, né? Então, eu fico, quem é meu aluno sabe disso, eu fico muito orgulhosa de quando eu tenho alunos meus com a possibilidade, ex-alunos, no caso dele, né? De estar aqui falando e mostrando o sucesso das suas carreiras e aquilo que eles levaram adiante de conhecimento que eles estão levando. Eu fico até emocionada, sinto-me como um fruto do meu trabalho como professora. Alô, teste, o pessoal está ouvindo? Bem, na verdade, a gente que agradece você poder transmitir conhecimento para a gente, tudo que você ensina diariamente. Tive o prazer de trabalhar com a Cone aí, como ela já comentou. Então, para mim também é um engrandecimento poder aqui passar um pouquinho do que a gente vive no dia a dia, não só trocando um pouquinho experiências em escritório de advocacia, mas agora no Mercado Livre. Eu estou há 1 ano no Mercado Livre, como gerente de Brand Protection, e aí vou passar um pouquinho do que o Mercado Livre faz para que os titulares possam proteger os seus direitos. Esse é o nosso interesse, que eles tenham a proteção adequada na nossa plataforma. Na apresentação, você pode por favor. Aí, assim, vou deixar vocês bem à vontade. Se vocês quiserem, eu falo tudo e vocês depois fazem as perguntas que vocês quiserem. Mas daí a gente volta na apresentação, mas fiquem à vontade de fazer qualquer pergunta. Estamos aqui para
um bate-papo bem informal. Maravilha. Bem, vou falar um pouquinho aqui sobre o Mercado Livre, eu vou passar muito rápido para que a gente possa focar bem profundamente no ponto da proteção da propriedade intelectual. Bem, próximo slide. Eu posso vir aqui? Bem, vamos falar um pouquinho, muito rápido, mas como a Paula destacou. Só para que vocês tenham ideia, esse é o nosso ecossistema. O Mercado Livre está presente em 18 países, em 8 escritórios locais, atualmente tem 33 mil colaboradores. O que a gente fala aqui, que a nossa principal missão, como a Paula falou, é democratizar o comércio. Há 20 anos, essa era a ideia do Mercado Livre. Democratizar o comércio e os serviços financeiros para transformar a vida de milhões de pessoas. Então, vejam, nós temos 35 itens vendidos por segundo na nossa plataforma. O mundo amarelo, como a gente chama no nosso marketplace. Temos 107 milhões de compradores. 10 milhões de vendedores, isso é o resultado do último trimestre. E aí, quando a gente está falando do nosso marketplace, a gente está falando bem do nosso mundo amarelo, a gente tem a iniciativa de Mercado Livre, como você já conhece na plataforma, temos a categoria de veículos, imóveis e serviços, que são as transações que acontecem fora da plataforma, temos o lado de Mercado Ads, que são as publicidades dentro da nossa plataforma, Mercado Shops, quando uma pessoa ela não tem habilidade, quer criar um site, o Mercado Livre assessora na criação desses sites, Mercado Envios, que é o nosso braço logístico. Bem, e aí, o lado de democratização também dos serviços financeiros, né? Tem um Mercado Pago, atualmente o Banco Digital, e o Mercado Crédito. O Mercado Livre empresta dinheiro. Tudo isso pensando regionalmente nos 18 países da América Latina e tivemos uma homenagem da Nasdaq, porque o Mercado Livre faz parte da Bolsa Americana há 15 anos. Próximo slide. Bem, aqui, como a Paula comentou, né, só para vocês terem uma ideia um pouquinho do mercado envios. Nós temos 18 fulfillments, ou os armazéns, em 5 países. O Brasil, o maior deles, seguido do México, e Argentina, Chile e Colômbia. O próximo. Bem, como aqui alguns números para vocês, da nossa solução de ecossistema, podemos passar. A parte da nossa democratização dos serviços financeiros, pagamentos do QR Code, o número de usuários, 38 milhões de usuários ativos únicos na Fintech no último trimestre. Vamos passar um pouquinho mais outros dados. Aqui, outros dados em relação ao Mercado Pago. Podemos passar. E aqui, a gente começa a falar um pouquinho de proteções. Quais são as nossas políticas e canais de denúncia? Bem, o que nós moderamos em nosso e-commerce? Temos a parte de produtos proibidos, que nós proibimos em mais de 50 categorias de produtos, alguns exemplos: arma de fogo, drogas, substâncias controladas, animais selvagens e produtos de recall. Infrações de propriedade intelectual. Nós não permitimos a oferta de produtos que infringam a propriedade intelectual de terceiros. E aí, vou ingressar depois, falando um pouquinho como que eles podem utilizar o Brand Protection Program nos 18 países. Bem, também temos técnicas permitidas. Ainda que a lei permita algumas situações, nós não permitimos que os usuários sejam expostos a situações de possíveis golpes. Tá? Então, como, por exemplo, divulgações de informações de contato direto na nossa plataforma, questão de fixação de preço e descrição enganosa de produtos. Podemos passar? Bem, e aqui quais são os nossos canais de denúncia? Todos os usuários, 100% das publicações constam com o botão denunciar nas publicações. Temos um outro canal, que é o Brand Protection Program, que nós gerimos na nossa plataforma, e o contato com as autoridades públicas, mediante os acordos de colaboração, de uma forma em que sentamos numa mesa e trabalhamos com suporte contínuo, empresa e autoridade pública. Vamos lá? Aqui, alguns acordos de colaboração que nós temos na América Latina, especialmente visando a proteção da saúde, questões envolvendo questões tributárias, ambientais ou propriedade intelectual. Isso aqui são alguns acordos que nós já temos firmados. E aí destacamos, por exemplo, um acordo com a Ancine, com a BDR, que recentemente saiu publicado. Inclusive, acho que o livro da Cone é justamente da BDR. Não tinha visto, só vi hoje quando eu estava vindo para cá, super curioso, que justamente é um acordo em que nós temos uma excelente proteção com a BDR, envolvendo diversas situações de cursos e livros físicos digitais, entre outros acordos no Peru, em Indecop, na Colômbia, na Superintendência de Indústria e Comércio, na Argentina com a MAT, na questão de animais, dentre outros acordos que estamos mostrando aqui. Podemos passar. Bem, e aqui vamos falar um pouquinho do Brand Protection Program. Como que o Mercado Livre ajuda
que esses terceiros protejam seus direitos na nossa plataforma. Vamos lá. Bem, o Brand Protection Program, ele visa a proteção de marcas registradas, direitos autorais, as patentes e modelos de utilidade, desenhos industriais e, mais recentemente, a parte de direitos conexos. Esse QR Code aqui é justamente para que, quando alguém quiser aderir no Brand Protection, ele entra na plataforma, ele anexa a documentação correspondente, tem um dado de contato com o Mercado Livre e um dado público que ele vai, quando ele fizer a denúncia em uma violação, o seller vai poder responder. Vou entrar aqui. Mas o que é importante deixar claro aqui? O Brand Protection Program, ele serve para proteção da propriedade intelectual. Pode parecer óbvio, mas o que foge ao escopo, então, do Brand Protection Program? Questões envolvendo questões de controle de canais de distribuição. Questões envolvendo controle de preço. Questões envolvendo questões contratuais privadas. Isso não deve ser reportado através desse canal de Brand Protection Program. E, infelizmente, às vezes, acontece que um titular de propriedade intelectual possa utilizar o Brand Protection de forma indevida. Ou seja, ele viu que um concorrente está vendendo o produto por um preço mais barato e ele reporta no Brand Protection. O que acontece quando... O que a gente pode fazer, previsto nos nossos termos e condições de uso? A gente pode advertir o usuário, a gente pode até suspender ou inabilitá-lo do Brand Protection. Porque justamente ele não estaria reportando no Brand Protection para proteção da propriedade intelectual. Um outro ponto que é muito importante destacar, não visa aqui questões envolvendo gray market. Ok? Bem, vamos lá. Então, aqui, quais são os motivos de denúncia atualmente previstos no Brand Protection? Um titular ele pode denunciar por direito de marca registrada. Pode ser uma situação envolvendo produto falsificado, um produto não destinado à venda. E aqui vou fazer um parênteses. Imagine que um titular da marca ele não lançou o produto no Brasil. Esse produto não foi lançado no Brasil. Ele pode reportar através do produto não destinado à venda. Por quê? Questão de esgotamento de direitos. Esse produto não foi lançado no país. Bem, outras situações que podem ser reportadas nessa situação. Imaginem que uma determinada empresa faz um evento e ela tem as suas amostras grátis. E alguém pega essas amostras grátis e coloca na plataforma para vender. Não, isso não é possível. Produto não destinado à venda. Ou uma outra situação que a gente pode ter aqui para a proteção da marca registrada. O uso legal da minha marca. Então, imaginem um produto. Isso às vezes acontece com cosméticos ou com alguns outros produtos, em que o produto ele é retirado da sua embalagem original. Então, imagine que isso aqui é um shampoo. A pessoa pega esse shampoo e coloca em frascos menores, que a marca não vende assim dessa forma. Você pode reportar porque a sua marca está sendo utilizada de forma indevidamente. Bem, infração a direitos autorais. Aqui, um leque, como todos sabem, depende de registro. Temos diversas possibilidades de denúncia, questão de software, de livros, imagens. E aí, pensando em imagens, será que aquela imagem da Cone, se alguém estivesse utilizando ela do DressX e reportasse um produto na nossa plataforma, ela poderia proteger? Sim, bastaria ela ingressar, porque ela estaria protegendo a imagem pessoal dela. E alguém estaria utilizando a imagem dela de uma forma indevida. Ela não precisa mandar um e-mail para o Mercado Livre, ela não precisa entrar com um processo judicial. Não, basta ela se inscrever no BPP, reportar aquela URL, o vendedor vai receber essa mensagem que está utilizando indevidamente a mensagem e se a Cone decidir que ele realmente não tem o direito, ela decide se remove a publicação. Outras situações, infrações a direitos conexos, tem a questão dos direitos dos autores, dos cantores, dos músicos, dos dançarinos, produtores de videofonogramas, órgãos de radiodifusão, super recente, lançado no Mercado Livre. Bem, infração modelo ou desenho industrial, e aí o Brasil, vocês sabem que o Brasil, a maior parte das vezes, ele concede um desenho industrial sem uma análise de mérito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente reporta uma possível infração a um desenho industrial, né? Realmente esse desenho industrial está violando realmente o direito do terceiro? Infração à patente ou modelo de utilidade. Então, são esses os motivos de denúncia atualmente previstos no BPP.
Podemos avançar. Bem, mas Igor, não entendi. Como é que funciona? Eu fiz adesão no BPP. Qual que é o papel do Mercado Livre? Como boa prática no e-commerce, nós fornecemos uma ferramenta gratuita, uma vez que o membro que seja membro do BPP, fazemos uma capacitação para esses membros e ofertamos uma ferramenta para que os titulares encontrem possíveis violações ao seu direito de propriedade intelectual na nossa plataforma. Uma vez em que é feito o anúncio, ou a denúncia, o que vai acontecer? Aquela publicação ela vai ser pausada. O que significa? Não teremos a comercialização na nossa plataforma do produto. O vendedor ele recebe a notificação. Ele tem 4 dias corridos para responder a denúncia. Se ele não responde, publicação baixada da nossa plataforma. Mas, Igor, ele pode responder, sim, existe contra-notificação na plataforma. Ele pode responder e falar, puxa, esse produto aqui que eu comprei é legítimo, está aqui, ó, eu tenho nota fiscal. Não necessariamente a nota fiscal significa que o produto é original. Aí eu comprei o produto, está aqui. Volta para o titular do denunciante. Aí o denunciante ele tem 2 caminhos. Ele pode aceitar a resposta ou ele pode, de repente, não responder. Nessas 2 situações, o anúncio vai ser reativado. Mas, puxa, o titular de propriedade intelectual, ele também pode aderir mediante os seus apoderados, pode ser um escritório de advocacia, pode ser uma empresa especializada em reprodução de conteúdos, pode ser que ele não aceite a resposta, ou pode ser que o vendedor não responda. Nessa situação, o anúncio vai ser finalizado e o vendedor vai ser analisado pelo Mercado Livre. Até aqui, todo mundo entendeu o fluxo? Legal. Imagino que devem estar surgindo aí algumas dúvidas, algumas considerações. Podemos tratar. Vocês querem tratar agora? Por mim, tranquilo. Oi, obrigada, Igor. Uma pergunta, eu fiz ontem para o Pedro Zambon e ele não soube me responder. No caso de conflito territorial, você tem um vendedor na Argentina usando uma marca que está registrada no Brasil. Vocês atuam como mediadores? Gostei da pergunta. Não. Muito importante aqui, é um ponto que você tocou, muito um bom momento, inclusive, acho que a gente combinou, né? Vamos passar para o próximo slide. O que acontece? A proteção do direito de propriedade intelectual tem que ser naquele país. Então, um americano ou um argentino que tem um direito naquele outro país, ele não pode alegar a violação aqui no Brasil. Agora, se a gente estiver falando de direito autoral, ele pode utilizar o direito autoral dele aqui no Brasil, né? Mas ele aderiu o direito corretamente no Brand Protection? Porque já aconteceu situações da seguinte forma. Uma empresa não tem um registro da marca no Brasil. E um terceiro tem o registro da marca no Brasil. É o INPI que analisou e concedeu. Não cabe ao Mercado Livre entrar no mérito de quem tem o melhor direito. Então, cabe realmente ao denunciado e ao denunciante se entenderem. Né? A gente não entra nesse mérito. Então, se eu tenho um direito na Argentina, estamos falando de que direito? Se for marca, ele vai ser territorial. Eu não vou poder utilizar ele no Brasil. Agora, você tem direito autoral? Talvez você tenha. Você pode estar falando de... Você não tem um direito autoral, mas... Puxa, a imagem. Aí você pode tentar... Poxa, a minha imagem é protegida em qualquer lugar. Então, aí tem um âmbito que você bem mencionou, tem que ser muito casuístico. Eu sei que advogado gosta de falar isso, mas a gente tem que considerar cada um critério. O Mercado Livre não é quem decide. A decisão é realmente do titular ou seu apoderado. Ele que vai seguir com a denúncia ou não. Então, quando não é pão, pão, queijo, queijo, vocês suspendem a conta do vendedor que está em litígio? Gostei que você já está antecipando a minha apresentação. Gostei de ver. Muito bom. Vou entrar nesse mérito. Eu acho que você passou cola, Coni. Não acho que você passou cola, mas eu gostei. Porque esse é um ponto que a gente vai entrar aqui, que pode acontecer o seguinte. O Mercado Livre não é um intermediador que toma a decisão. Quem conhece, quem é o titular do seu direito é ele próprio. E o vendedor, cabe se entender com ele. Se não se entenderam, 2 situações. Se não tiver um acordo, aí pode ser um judiciário, pode ser uma arbitragem, pode ser um caso que ele pode entender que tem que ser resolvido numa autoridade policial. Depende muito de caso a caso. Mas não cabe ao Mercado Livre
tomar a decisão. Isso é algo que a gente deixa muito claro no BPP. Bem, e te falo um pouquinho da suspensão ali que eu estava comentando. Mas aqui o que é importante não é abordagem exclusivamente jurídica. Porque o que a gente vê aqui, né, uma telinha, o marketplace, mas a gente tem uma abordagem multidisciplinar. A gente tem equipe de TI, tem a questão de machine learning, por isso a tecnologia é muito importante. O jurídico, sim, equipe de vendas, equipe de produto, prevenção à fraude. Então, imaginem que o Mercado Livre, no ano passado, ele investiu $100 milhões para termos uma plataforma segura, com transações seguras. Por quê? O que nós queremos é a melhor experiência do nosso cliente. Então, a gente tem a experiência do cliente, que é muito importante para a gente. Tem equipe de relações públicas, equipe de compliance. Então, é uma abordagem multidisciplinar quando a gente está olhando, quando a gente entra na plataforma. Imagina 35 compras por segundo. Eu sou horrível de matemática, mas vocês podem imaginar, né, a quantidade de possibilidades que podem acontecer. Vamos passar no próximo slide. Bem, então aqui que é um ponto importante. Claro, fica à vontade. Então, a Ludmila perguntou no chat se a plataforma recebe e responde notificações por outras vias, como e-mail e carta, ou a única via seria centralmente no programa do site? Puxa, a gente responde notificação pelo correio, mas se for uma violação de propriedade intelectual, o que a gente justamente recomenda é utilizar o BPP. Porque você tem... Imagina só para a carta chegar até lá, a gente responde aqui, você resolve o seu problema de possível violação de propriedade intelectual em 4 dias corridos, se o vendedor não respondeu. Agora, a gente responde? Sim, respondemos. Mas o que a gente recomenda? Justamente utilizar o Brand Protection, que é o canal adequado para a proteção da propriedade intelectual, em 18 países da América Latina, uma única conta. Vocês cobram para usar isso? Não, é gratuito. Você pode criar vários perfis em uma mesma conta. Você protege o seu portfólio de propriedade intelectual integralmente. Você tem a contra-notificação em um único lugar, então você não tem um custo para mandar uma carta, uma notificação. Você usa a própria ferramenta, disponibilizada gratuitamente pelo Mercado Livre, faz a pesquisa em tempo real na plataforma, você tem alguns filtros especiais de busca, e mais, está previsto em 3 idiomas, em português, espanhol e inglês. Então, imagine que você começa a ter um problema no Brasil, mas você começa a ter um problema na Argentina por um uso da sua imagem. Puxa, imagina você mandar uma carta para cada local. Puxa, fácil e prático. Eu tenho uma pergunta, e depois acho que é a Letícia. Respondi no chat? Da Ludmila. Se eu não tiver respondido, por favor. Estou aqui para isso. Não precisa ser o próprio titular. Então, poderia os escritórios de propriedade intelectual, os agentes da propriedade intelectual, agir em nome dos seus representados? Sem problema nenhum. Cadastrando os seus direitos? Sem problema nenhum. Desde que ele tenha a expressa autorização do titular, sem problema nenhum, ele pode aderir no Brand Protection. Existem situações, então, por exemplo, existem situações em que um distribuidor de uma marca... E se ele cobrar do cliente dele para fazer isso? Bem, é uma relação privada que a gente não cabe a gente... Gostei da pergunta, não cabe a gente entrar nesse aspecto, mas a ferramenta, destaco, é gratuita e é oferecida gratuitamente pelo Mercado Livre para o titular poder utilizar como boa prática. Tá? Então, assim, a cobrança, relação privada... e aí existem diversas empresas, inclusive prestam serviços de remoção automatizada usando robozinhos, tá? Porque o Brand Protection utiliza inteligência artificial e machine learning para as remoções de conteúdo. Mais geral, como consumidora mesmo. Porque eu vejo que o e-commerce, ele geralmente, às vezes, não bota a foto do produto em si, bota a foto do produto vindo da internet. Eu queria só comentar que eu geralmente não gosto desse tipo de anúncio. Não existe uma política que seja contra isso? Não seria, tipo, uma ideia falsa do produto? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Alguém utiliza a foto do produto e publica ela no marketplace. Entendi. Bem, aí a gente tem que entrar em 2 pontos. O consumidor, quando ele se depara no nosso marketplace, ele tem a foto do produto, ele tem a descrição nas características gerais do produto, qual é a marca, muitas vezes tem todo o detalhamento.
tem muitas vezes a cor do produto. Então, quando isso acontece, e se o consumidor ele não recebeu aquele produto que ele foi oferecido no nosso marketplace, ele tem lá no aplicativo ou no site, você pode utilizar o botão denunciar e você pode falar assim, olha, não recebi o produto que eu esperava. Se você utilizou compra garantida, você recebe o estorno rapidamente na nossa plataforma. Tá? Porque justamente o que a gente quer é evitar que o consumidor não tenha aquilo realmente que foi oferecido pelo vendedor. Maravilha. Podemos avançar? Bem, aqui, gente, é um ponto importante quando a gente está tratando da proteção da propriedade intelectual, e a gente costuma falar que o amarelo não vive sem o azul e vice-versa. Por quê? Com as denúncias dos membros do Brand Protection, o Mercado Livre, o robozinho aprende e começa a fazer remoções similares àquelas que foram denunciadas pelos membros do BPP. Ou seja, Machine Learning, Inteligência Artificial, que tivemos a aula anterior. Então, foi super bacana ouvir aquela aula. Sei que o conteúdo foi denso, mas muito boa. Mas, o que significa isso? A tecnologia em prol dos titulares de propriedade intelectual. Não é uma atuação isolada do titular de propriedade intelectual. E aí, o sistema vai disparar uma análise regional para o Mercado Livre verificar se devemos ou não aplicar uma sanção desse vendedor. E aqui, passando para o próximo slide, a gente vai entender um pouquinho o que significa o compromisso público do Mercado Livre em aderir ao Guia de Boas Práticas do E-Commerce em agosto do ano passado, no CNCP. Por favor. Só gostaria de perguntar, essas remoções que são feitas pela máquina, a pessoa tem direito à defesa? Bem, boa pergunta. Primeiro ponto. A máquina ela remove baseado nas mesmas denúncias efetuadas pelos titulares de IPI. Então, é justamente a gente pensando de forma escalável para a proteção da propriedade intelectual. Não tem aquele fluxo ali. Por quê? A gente entende ali que a máquina removeu denúncias similares para proteger o titular, porque para evitar reiteradas infrações à propriedade intelectual. Agora, ele pode sim abrir um chamado no nosso sistema e falar assim, puxa, olha, está acontecendo isso, estou achando estranho. O nosso SLS de resposta são 72 horas. E aí, assim, ele vai ter realmente esse retorno do que está acontecendo, tá? Bem, e aqui só para que vocês tenham uma ideia dos números das nossas boas práticas. Acho que eu pulo um slide, não. Não, acho que deve estar lá na frente. Bem, além do Brand Protection Program, é importante destacar que o Mercado Livre criou, a partir do ano passado, a Aliança Anti-Falsificação em toda a América Latina, nos 18 países em que nós operamos. O que é essa Aliança Anti-Falsificação do Mercado Livre? Bem, a página está aqui, a landing page da nossa aliança. Ela visa a gente unir esforços para termos um aumento de confiança dos consumidores, envolvendo medidas proativas, utilizando a inteligência artificial para excluir os anúncios de produtos falsificados ou piratas na nossa plataforma. Temos um trabalho de aprimoramento contínuo na ferramenta de denúncias, capacitações dos vendedores para que eles criem os anúncios de forma a respeitar os direitos de propriedade intelectual, capacitações com autoridades e ações judiciais administrativas possíveis contra os vendedores que estiverem violando direitos de propriedade intelectual na nossa plataforma. O que isso significa? Em conjunto com os titulares, geralmente de marcas, nós vamos ao judiciário, delegacia de polícia, para que não tenhamos produtos piratas na nossa plataforma e esses produtos esses infratores, eles sejam punidos de acordo com a nossa legislação. E aí, acho que é um ponto que eu queria destacar aqui para vocês. Podemos passar. Aqui, recentemente, no dia 10 de agosto, foi oficialmente comunicado, acho, para a sociedade, o primeiro resultado
concreto dessa aliança antipirataria do Mercado Livre com a Tommy Hilfiger, numa operação que justamente da aliança, em que 14 suspeitos já foram pedidos produtos falsificados e envolvendo 14 suspeitos em decorrência do trabalho em conjunto do Mercado Livre com a Tommy Hilfiger. Essas investigações avançam, foram apreensões relacionadas a Mogi das Cruzes e na capital de São Paulo, e hoje nós temos 11 marcas na nossa aliança. Okay? Então, estamos na fase inicial, os titulares de IPI, eles são convidados a aqueles que tenham interesse em ingressar na nossa aliança antifalsificação. Bem, aqui é um pouquinho, eu vou falar para vocês do nosso relatório de transparência. Acho que passou um slide, ou eu não mandei para vocês, mas eu tenho em mente aqui. Vai entrar na parte do relatório de transparência. Pode passar. Bem, lembra que a gente estava comentando de que os titulares eles podem realizar as denúncias, né? Bem, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um relatório de transparência e que ele não trata exclusivamente de brand protection, ele trata também de data privacy e as outras situações envolvendo a nossa plataforma, solicitações de informações, entre outras. Bem, esse relatório ele é justamente a governança corporativa do Mercado Livre em toda a América Latina e que nós mostramos nossas boas práticas e o que estamos fazendo na América Latina com as autoridades e aqui no campo específico de brand protection. Nós tivemos de julho do ano passado a dezembro de 2021, aproximadamente quase 400 mil publicações removidas na nossa plataforma por denúncias dos nossos membros do brand protection. O Mercado Livre removeu proativamente mais de 2.700.000 publicações com esse aprendizado. Ou seja, 85% dos conteúdos removidos por violações de propriedade intelectual foram referentes a detecções proativas. Mas vejam, isso em decorrência das denúncias dos membros do Brand Protection. Então, é um sistema que o amarelo e o azul precisam conviver justamente visando a cooperação. E aí, vocês podem falar, puxa, Igor, número muito alto de publicações, né, que violam a propriedade intelectual. Muito pelo contrário. Pode aparentar, mas se a gente for considerar o total de publicações do Mercado Livre, nesse período, se eu não me engano, mais de 585 milhões de publicações, estamos falando de 0,10% de anúncios removidos por violações de IPI. Então, é o mínimo. Estamos contentes? Nunca. Estamos sempre em beta contínuo. Sempre precisamos aprimorar. E se a gente for comparar ao primeiro semestre de 2021, esse percentual era de 0,28%. Então, isso significa que a ferramenta funciona e os titulares, realizando esse trabalho em conjunto com a inteligência artificial e machine learning, a gente tem a certeza que a proteção da propriedade intelectual, que é um dos nossos principais pilares, um ano depois da fundação do Mercado Livre, ou seja, há mais de 20 anos, é o que a gente tem interesse. Bem, aqui vou deixar o link para vocês desse relatório de transparência, tá? Esse relatório de transparência, ele está no site do Mercado Livre, acessível, ele é publicado de 6 em 6 meses, tá? Bem, passando para um outro slide, o que eu ia comentar com vocês? O slide que estava faltando. Nossa, análise do ano de 2021. Foram mais de 1 milhão de publicações removidas pelos membros do BPP e o Mercado Livre removeu 7 vezes mais. E aí, a gente estava falando do ponto de vendedores reincidentes ou que violam os nossos termos e condições de uso. Somente no ano de 2021 foram inabilitados 57 mil vendedores da nossa plataforma. Tá? Não necessariamente envolvendo propriedade intelectual, mas envolvendo todos os nossos termos e condições de uso. Então, assim, eu queria muito agradecer esse convite da OMP. Cone, em nome de você, seu nome, agradeço muito pelo convite. A gente dividir um pouquinho as nossas boas práticas. E para a gente aqui, o que a gente quer é justamente ter uma plataforma livre de infrações e produtos ilícitos. Deixo meu e-mail de contato para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, contato, fica aqui. É um agradecimento nosso e fica aberto aí para esse bate-papo. Não sei se você tem mais... Eu respondi aquele ponto da detecção proativa que você perguntou. Esqueci seu nome. Érica. Essa parte da detecção proativa envolve justamente esse ponto.
Com as denúncias dos membros do BPP, o Machine Learning aprende e remove proativamente, justamente para a proteção da propriedade intelectual. Ludmila, está online. Você tem uma pergunta? Você quer abrir? Oi, Ludmila. Ou a gente faz para você? Ah, tá sem câmera, mas não quer fazer só do áudio? Então, vamos fazer aqui. A Ludmila perguntou, o Mercado Livre fornece os dados do vendedor quando há violação comprovada por parte dele? Boa, a resposta é positiva, desde que a denúncia seja confirmada e nós fornecemos o nome completo, o endereço e e-mail. Outras informações, a gente tem que proteger a LGPD, a gente não fornece. Alguém mais? Aqui? Igor, eu não sei se eu estava tirando foto, eu não prestei atenção, mas você chegou a me comentar que além do clássico marcas e patentes, o Brand Protection também entra nas questões de direitos autorais, entraria na questão de direito de imagem, proteção de cultivares, esses sui generis. Não, estou falando besteira? Tá. Cultivares ainda não. Tá. Mas a gente tem a produção de direito autoral, aí você pode denunciar a questão de software, toda a parte de direito autoral. A gente pode marca registrada, a imagem pessoal, a parte de direitos de radiodifusão, direitos conexos. E temos também patentes, modelo de utilidade e desenhos industriais. E o direito de imagem, não? Direito de imagem, sim, porque a sua imagem, se for a sua imagem pessoal, sim, você pode proteger. Eu dei o exemplo seu, se você pegar aquela sua foto, alguém estiver fazendo a utilização da sua imagem para vender um produto e não tem essa autorização, você pode reportar por violação de direito de imagem. Bom, um registro, certamente, ele deixa vocês, o Brand Protection, com muita segurança. No INPI, num órgão oficial, um outro órgão oficial. Quando é direitos autorais, as coisas ficam um pouco mais vagas, mas tem a Biblioteca Nacional. E aqueles registros de blockchain? Quando você registra meu autorretrato, ou um retrato que eu tirei aqui no blockchain. Tem aquele certificadinho. Peguei você? Olha, você poderia tentar fazer essa proteção por direito autoral, pegar essa imagem, você poderia pegar essa imagem e proteger no BPP, e aí acho que é um ponto que é super polêmico, né? Digamos que uma outra pessoa também tem essa imagem, ela faça adesão no BPP, e ela denuncia você. Cabe ao denunciante e denunciado se resolverem. Eles vão ter a foto da publicação ali. A gente não faz essa intermediação. O que a gente faz é o seguinte, puxa, a gente não está no meio de campo para decidir o melhor direito, né? Quem obteve... Primeiro, a gente nem sabe quem é o titular ali desse direito autoral. Você está falando no blockchain, quer dizer, você tem dois direitos ali. Um pode tentar proteger, né? E começar a denunciar o outro. O outro vai ter que tentar se responder. O que a gente faz nos nossos termos e condições de uso? Quando a gente percebe essa situação, a gente pode suspender os dois membros do BPP. Porque tem uma cláusula específica nos nossos termos e condições em que justamente a gente quer evitar qualquer atrito entre os dois. A gente não... Até que uma autoridade traga uma decisão para a gente. Porque a gente realmente não está aqui no papel de dar a decisão, seja qual ela seja. Autoridade, se fala o judiciário. Pode ser o judiciário, pode ser uma autoridade competente. Ele pode ser Câmara arbitral. uma câmara arbitral, uma autoridade. Porque a gente não sabe qual que vai ser a postura do titular e do lesado. Mais alguém? Acho que o povo sextou. Sextou, então? Tô vendo Rio de Janeiro, esse tempo maravilhoso. Esse dia maravilhoso. Eu tentei ser rápido, tá? Eu prometo. Perguntaram aqui. Quando você menciona a marca na proteção BPP, a IG também entra?
Indicação geográfica. Ela não tem um motivo específico para proteger ali no Brand Protection, nesse fluxo que a gente falou. Nessa situação, você poderia mandar uma notificação para a gente tentar entender qual que é a situação, né? E isso não significa, como foi a pergunta anterior, se a gente não responda contra as notificações que chegam pelo correio, tá? Tem situações que possam envolver indicações geográficas ou denominação de origem. Então, essa parte, acho que a gente pede para que entre em contato com a gente para a gente checar qual que é a situação que está acontecendo. Poxa, deixei aqui o telefone o e-mail de contato. Se tiverem alguma questão envolvendo a nossa plataforma, já me manda a situação, a gente analisa internamente. Posso perguntar? Obrigada. O único problema é que nós não temos muito acesso ao mercado livre por sermos estrangeiros, por aquilo que eu percebi. Porque pede CPF e, pelo que eu percebi, o mercado livre não envia também para Cabo Verde. A Danila tinha falado também consigo em relação a isso. O que eu vou fazer? Pedir para que vocês me mandem um e-mail, eu vou confirmar essas duas informações que vocês me falaram. Existe compra internacional, eu só não tenho certeza se existe com Cabo Verde, posso checar, e aí a gente retorna para vocês sim. Tá? Olha, já agora esta é uma dica interessante, que é Cabo Verde não tem muitas lojas, não temos acesso a comprar, porque nós não produzimos nada, né? Então é tudo importado. Então era um mercado muito interessante para o mercado livre, visto que não temos nenhuma outra opção. Acho que agora algumas plataformas como a Amazon já fazem alguns envios, mas é muito pouco e demora muito tempo. Então, nós, por exemplo, agora que nós viemos cá para o Brasil, eu não trouxe muita coisa na mala para eu levar muita coisa, porque nós não temos lojas aí, são pessoas que vêm para fora e levam, e acho que seria muito interessante estabelecer relação e aproveitar. Não sei, deixo aqui essa dica para ver se pode ser uma possibilidade. Eu só falar rapidinho aqui, né? Primeiramente, acho que esse trabalho que vocês fazem lá é muito legal, muito importante, né? Até pessoalmente, né? Eu por muito tempo tinha muito receio de comprar no Mercado Livre, com medo de contrafação e tudo mais, mas, né, trabalhando agora com PI, vendo esse trabalho que é feito e com as ferramentas que tem de vendedor, melhores vendedores, aquela coisa toda, me sinto muito mais confortável. Mas uma curiosidade, né, mais curiosidade mesmo, né, que eu queria saber é que esse trabalho de brand protection e né, da remoção de anúncios e desse monitoramento é feito apenas com os produtos, com os anúncios de produtos novos, ou é feito também com anúncios de produtos usados? Cabe o titular, ele pode reportar no BPP produtos novos e usados. Se ele identificar que em alguma categoria de produtos usados está se falando de um produto novo, aí sim, realmente ele pode reportar. Você pode fazer o filtro ali, produtos novos e usados. Aquela possibilidade de filtros de busca, ele pode fazer só produtos usados, novos ou novos e usados. Ele pode reportar. E se ele identificar que há uma infração de propriedade intelectual, pode reportar sim. E aí segue nesse fluxo que a gente comentou. E assim, é muito importante que essa parte que você comentou entra um pouco naquela prática de técnicas proibidas que a gente comentou. Né? São permitidas por lei, mas espera aí. A gente está observando também algumas questões da nossa plataforma. E aí a gente toma algumas medidas proativas para evitar que um consumidor seja exposto a um golpe, por exemplo. Ele está vendendo, pode ser uma situação dessa que você falou, assim como outras. Publicamente a gente não divulga tudo, porque lamentavelmente, né, às vezes alguns infratores eles querem aprender e estar na nossa frente. Então a gente sempre tem que tomar algumas cautelas para que a gente tenha aí essa proteção para termos aí a melhor experiência e transações confiáveis.
mas pode acontecer sim. Gil, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, Diego. A minha pergunta é o seguinte: vocês já identificaram alguma tentativa de hackear o site de vocês? Gil, queria te agradecer pela pergunta. Hackear a nossa plataforma. Se eu não estiver enganado, aconteceu uma tentativa esse ano. Todos os sistemas de segurança foram acionados. Alguns dados houve uma tentativa de obtenção de alguns dados. Felizmente, com essa atuação proativa do Mercado Livre, a incidência foi mínima. Estamos trabalhando diretamente com as autoridades em relação a esse assunto. Tá. Ok, muito grato. Imagina, a gente que agradece, Gil. Queria agradecer o comentário, a sugestão de Cabo Verde. Vou levar para o Mercado Livre para tentar identificar como a gente responde para vocês. Pois, tá bom? Porque nós temos o sistema DHL que leva produtos, por exemplo, da Amazon, vai através de DHL, não vai através do correio normal. Podia ser tipo um sistema também para o Mercado Livre, se calhar, enviar produtos para Cabo Verde. E não só tipo enviar, porque nós também há produtos que eu acredito que nós podemos colocar também no Mercado Livre. Nós, por exemplo, agora vou fazer publicidade da minha ilha, temos a produção do café. Eu sei que vocês são ricos aqui em café, mas o nosso café também neste momento está, por exemplo, na Starbucks. Eu acho que só pelo fato de ser um dos cafés que a Starbucks compra, já daria tipo um up pela qualidade do nosso café e seria bom ser colocado também no Mercado Livre para ser vendido. Não só o café, a pimenta rosa, como também o vinho, entre outros produtos, por exemplo, as camisas de pano terra, que é o pano típico de Cabo Verde, são coisas que o grog, não é? O grog, entre outros produtos nacionais que podiam ser colocados no Mercado Livre e serem vendidos, porque nós estamos tipo em toda a parte do mundo, Cabo Verde está em toda a parte do mundo, certamente vão querer comprar os seus produtos se encontrarem no Mercado Livre de maior acesso, digamos assim. Mas pronto. Vou agradecer. Se você puder me mandar um e-mail, eu não quero sair daqui sem essa... porque daí a gente passa justamente para os times internos, para eles avaliarem essa situação e aí dar um retorno para você, porque assim, acho que o mercado ele é grande, como você comentou, e o Mercado Livre sempre analisa essas situações aí com carinho. Imagina. Mila está perguntando se tem algum e-mail do jurídico que você poderia fornecer, ou especificamente seu do Brand Protection? Sim, ali no final da apresentação, Coni, vou deixar disponibilizado aqui para vocês, tem o meu e-mail, vocês podem entrar em contato se tiver alguma situação, e a questão do cadastro no Brand Protection, aquela landing page que eu coloquei, ou QR Code, vocês também podem entrar lá na nossa plataforma, buscar o Brand Protection, vocês podem aderir diretamente. Não é por um e-mail, tá? Mas eu estou à disposição se surgiu alguma dúvida aí, não ficou claro. Tem o meu e-mail de contato, sim. Fico à disposição. Mais alguma pergunta? Pessoal aí? Bom, então, temos aqui, vamos agradecer, lógico, ao Igor, vamos dar o último sorteio. E... Tem mais? Acho que é só. O formulário ainda dá tempo, quem não respondeu é muito importante para nós, a avaliação das aulas também é muito importante para nós. Último recado. As avaliações da dinâmica, as 3 empresas pediram o final de semana para analisar com mais calma e gravar os seus áudios e vídeos, e a gente então manda para vocês, pelo grupo de WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? Igor, obrigado. Palmas, né? Palmas. Então, o último lote aqui, Igor, vou pedir um número de 1 a 91. Alô. E ficar com 91. Oi. Alô, oi. Eu acho que não deram atenção a uma pergunta aí que vem na esteira desta possibilidade do BPP numa parceria com a União Africana.
Eu pus ali uma pergunta para Igor, não sei se viram. Você pode refazer a pergunta, Elga? Tá bem, ok. Boa tarde, Igor, e muito obrigada por uma brilhante apresentação. Chama-me um pouco a atenção essa questão de proteção, porque na esteira daquilo que está sendo organizado, que está sendo criado a nível da União Africana, que é uma zona de comércio livre a nível dos países africanos, e na esteira daquela que é o comentário que fez a colega de Cabo Verde, eu diria de uma forma geral, se pode, se calhar, levar no vosso leque de preocupação, colocar na vossa agenda, né, para ser como se fosse um tema a vir a ser analisado, ou se você já tem isso em conta, como a BPP poderia ter uma parceria com este grupo, né? Porque quando nós falamos de União Africana, sabemos que tem a CIMAC, a SIAC, e pronto. Não sei como vocês se estão à corrente dessa zona de comércio livre que está sendo criada, como a BPP poderia fazer parte ou ter uma parceria que vem mesmo na esteira dessa ligação, dessa venda, dessa compra a nível dos produtos, a nível online. Não sei se eu fiz explicar bem. Elga, queria te agradecer. Acho que a sua pergunta vai mais no ponto de se vocês encontrarem alguma violação de direitos aqui na América Latina, vocês podem usar o BPP, desde que esses direitos estejam registrados ou, enfim, seja algum direito envolvendo esses países da América Latina em que nós operamos. A questão envolvendo o comércio é uma questão comercial que a gente pode, vocês encaminhando por e-mail para a gente endereça para que as pessoas respectivas da área comercial façam essa análise. Não é uma análise aqui do time de Brand Protection, mas a gente encaminha para que eles possam analisar e retornar aí para vocês. Mas super agradeço pelo comentário. Acho que sempre... Sim, ok. Desculpa. Imagina, a gente agradece. Sim, mas também a minha preocupação é um pouquinho mais além, né? Talvez um pouco ambicioso, né? É ver que vocês tenham 8 escritórios a nível da América Latina. Se estão a pensar também em estender um escritório para o continente africano, uma parceria. Facilita-se. Ou seria tá muito ambicioso, hein? Olha, é muito ambicioso, né? Você tem um bom tino comercial, um bom tino comercial. Eu acho que a gente pode levar internamente para que a empresa tenha conhecimento desse interesse e possa analisar e discutir internamente para tocar esse assunto. Tá bem. Super obrigado. Tá, obrigada. Agora a gente conclui? Eu vou pedir um número. 91. 91 já foi. Então, não vou falar boa ideia. 15. 15. Já foi. A Carla. Sorteada de novo. A gente dá um dia especial, né? Pode ser o dia de hoje. 12. 12. Aquiles Monteiro de Araújo Santos. Tem um Aquiles aqui online? Estou aqui. Opa! Aquiles ganhou. Parabéns, Aquiles. Aquiles, fala um número. 28. 28, já foi a Elga. Tá top? Vocês estão sorteando aí os lusófonos aí da África. Fala outro. Pode ser o 22. 22 já foi, Conrado. Nossa. 20? Vou dar uma dica. De 50 para 90, tem poucos selecionados, viu? Tá. É 85. 85, Sandro Guimarães Ribeiros Rosa já tinha sido sorteado, né? Nossa. Vai 80, então. 80. Rafaela Guerrante, tá aí? Oba! Obrigada. Ganhou, Rafa. Obrigada. Se a Érica estiver aí, manda por ela. Essa Érica faz o frete aí, ela te leva na segunda. Essa aqui vamos economizar no DRL. Fala o número, Rafa. 62. Luciano Montanari Boni. Tá aí, Luciano? Luciano perdeu.
Não. Fala outro, Rafa. 73. 73. Natália Beraldo Ribeiro Drummond Diniz. Tá aí? Tô sim, Natália. tô aqui. Ô, Natália, parabéns. Opa, obrigada. Vou botar aqui 73. Fala o número, Natália. 77. Pedro Barreto Viana Rigon. Pedro Barreto Viana Rigon. Fica mais fácil se você for nos participantes aqui. Pedro iPhone, é você o Rigon? Acho que não. Então não foi. Faz outro, Natália. 84. Rosângela de Jesus Souza. Nossa, minha mãe uma vez ela ganhou num sorteio um iPad e ela não estava. É, também aconteceu a mesma coisa. Também não, né? Se fosse um iPad, estava todo mundo aqui. 65. 65. Luiz Felipe Bastos. Gente, não tem ninguém? Outro, Natália. 68. 68. Maria Helena Silva Gracelácio da Paixão. Gente, Natália, pé frio, hein? Outro, Natália. Nem sei mais, peraí. 82. 82. Rodrigo Pessegueiro. Estou aqui, estou aqui. Ah, apareceu um aqui. A gente vai ficar aqui até amanhã. Obrigada, Natália. Aqui separado. Rodrigo, fala um número. Parabéns. 55. 55. Leonardo Panicali Careca. Tá aí, Leonardo? Ah, mas tá aí, mas saiu. Tá aqui, mas não tá? Leonardo? Pegamos ele no pulo. Pegamos no pulo. Perdeu. Rodrigo, fala outro. 64. 64. Luiz Cláudio Teixeira Eric. Estou aqui. Ah! Luiz Cláudio, parabéns. Fala o número, Luiz Cláudio. Dois últimos. 39. 39. 40. 49. Josi Tessi Mahawalha. A Josi. Tá aí, Josi? Eu vi você aí. Ah, tá aqui, ó. Tem que abrir o microfone, Josi. Não. Não. Todo mundo se mandou já. Então fala outro. Luiz Cláudio. 47. Qual? 17? 47. 47. 47. Janaína César. Estou. Também... Opa! Já ia pegar ela no pulo aqui também. Parabéns, Janaína. Agora é o último. Janaína? Oi? Oi, fala um número, Janaína. 13. 13. Todo mundo está falando 13. Por que será? Bárbara Bonacina Padilha de Oliveira. Acho que ela não está, né? Tá aí! Sorteada, hein, Bárbara? Ai, que bom. Já foi sorteada umas 2 vezes, essa é a terceira, ó. Estamos te pegando aqui. Parabéns, Bárbara. Obrigada. Então, gente, olha, como eu já tinha falado, a gente vai fazer uma social aqui no Boteco Belmonte, aqui do Leme, da Avenida Atlântica. Está todo mundo convidado. Quem está aqui, quem está em casa, ainda dá tempo, né? Menos eu acho a Elga, né? Que ela está um pouquinho longe, até ela chegar aqui não dá tempo. Mas eu queria agradecer a todo mundo. Estamos concluindo agora a 8ª edição. Oi? Vai levar? Estamos concluindo a 8ª edição, com muito sucesso, eu acho. Mais uma vez, vou reforçar o pedido da Cone. Os formulários de avaliação do curso, principalmente o último formulário, que o Silvano deve estar mandando agora, são muito importantes para a gente, eles valem mais do que barras de ouro. Então, por favor, quem puder e quem não puder, manda a mãe responder também. A gente quer principalmente sugestões de temas para as próximas edições.
né? E assim, se vocês gostaram muito de um palestrante, eu tenho certeza que ninguém desgostou de um palestrante aqui, né? Mas assim, se vocês quiserem ouvir ele de novo também, é esse tipo de feedback que a gente precisa muito. E vou passar para a Connie, mas eu antes queria agradecer muito a presença de todos vocês, online, presencial. Foi mais um desafio aqui que eu acho que a gente conseguiu superar. Primeiro curso híbrido que a gente está fazendo. Quero agradecer muito, que pena que o Silvano não está aqui, o Silvano, mas ele deve estar ouvindo, o Silvano e a Silke. Agradecer muito também pelo apoio, pelo suporte que eles deram aqui, agradecer os intérpretes, a BPI, a Adriana da BPI também, que está sendo um anjo, a Adriana e a Fernanda, que estão ajudando todo mundo que está com problema de plataforma do Seduc, e o Sebrae também pela colaboração, e NPI, como sempre, né, com os palestrantes e participantes do curso também, e principalmente a mentora, a responsável, as duas responsáveis, né? A Connie e a Raquel. Muito obrigada, uma salva de palmas para ela. Saudação game. Gente, eu agradeço demais, tá? Uma experiência incrível para mim, até para conhecer todos vocês. Tá bom? Foi uma surpresa, muito feliz, assim, ter o contato com o pessoal de Cabo Verde também, que não fosse essa oportunidade, talvez ficaria um pouco mais difícil para mim, né? Para ir lá em Cabo Verde, mas enfim. Muito agradecida pela oportunidade e sucesso a todos, é o que eu desejo. Brincadeiras à parte, também agradeço demais a paciência, a compreensão por algumas coisas. Como a Isabela já falou, por favor, não esqueçam de fazer as avaliações, é muito importante para nós, mais do que para vocês, a avaliação lá que vocês estavam todos preocupados, é para nós agora, na condição de professores. Algumas coisas ficaram aí, que vocês vão receber, a avaliação das empresas, as devolutivas, mas ainda, vamos dizer assim, o curso continua segunda-feira no WhatsApp, tá bom? Obrigado, e agora... o grupo do WhatsApp provavelmente vai ser desfeito em 2, 3 semanas, mas aí o Silvano vai mandar para vocês um link para um grupo do Telegram, que é o grupão de todos os ex-alunos das 8 edições do Summer School, que agora vocês foram promovidos. Ó, você viu agora uma baita rede de network nesse Telegram aí. Dá para fazer bastante movimentação, bastante negócio. Eu agradeço a confiança da Isabela, da OMP, de todo mundo, a parceria da Raquel, dos dois que tiveram que sair mais cedo correndo por causa dos estágios, o Andrei e a Letícia, eles não estão aqui agora. Então, gente, tchau, brigadão, sextou. Beijo. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil.
e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!